Boa noite. A TV Socorro entra no ar. Moradores, ajude-nos a mantê-la no ar. Participe. TV Socorro, a TV da Ilha da Gigoia. Aí, TV Socorro. Boa sorte. Estamos juntos nessa. Essa ideia é boa e eu aposto nessa ideia. Valeu. Fala. Eu. TV, fala. TV. Abre e sai. TV. Socorro. Socorro. Olá, está no ar mais um programa Fala Comunidade, o programa da TV Comunitária Socorro. Esta é uma realização do Instituto Terra Azul em parceria com a Associação dos Moradores. Os episódios desta semana irão mostrar a arte e cultura da região da Lagoa da Tijuca, com seus artistas, personalidades, artesanatos e muito mais, sempre valorizando o que há de bom por aqui. O vocábulo grego teatrum estabelece o lugar físico do espectador, lugar onde se vai para ver. Entretanto, o teatro também é o lugar onde acontece o drama frente à audiência, complemento real e imaginário que acontece no local de representação. O teatro surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. Toda reflexão que tem o drama como objeto precisa se apoiar numa tríade: quem vê, o que se vê e o imaginado. O teatro é um fenômeno que existe nos espaços do presente e do imaginário e nos tempos individuais e coletivos que se formam neste espaço. O teatro é uma arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades, com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos, que têm como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos na audiência. Olá pessoal, a nossa entrevista de hoje é com a Cláudia Borioni. Ela é atriz e moradora da Ilha da Gigoia e vai nos falar um pouquinho da história da carreira artística dela e um pouco também da história do teatro. Cláudia, tudo bem? Tudo. Vamos lá, vamos começar então um pouquinho Vamos dar uma pincelada na história do teatro? A história do teatro em pinceladas não é fácil não, mas enfim, vamos lá. Bom, como todo mundo sabe, acho, né, que todo mundo sabe, o teatro nasceu na Grécia. Apesar que eu concordo com o Dario Fo. Para quem não sabe, Dario Fo ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de obra dele há, acho que 4 anos atrás, se não mais. É uma grande figura do teatro italiano. E o Dario Fo diz que a primeira ação dramática que existiu do homem foi quando ele era caçador primitivo, que ele usava o personagem, a máscara, quer dizer, da ovelha, para se colocar no meio do rebanho das ovelhas e assim poder caçar. Então esse foi o primeiro personagem. Isso eu acho muito interessante, porque a primeira máscara é o homem se transmutar em alguma coisa, fingindo ser uma outra coisa, e essa é a primeira manifestação. E a partir daí começam as manifestações. Todo o povo primitivo sempre teve necessidade de ter uma manifestação popular, né? Entre eles, uma manifestação artística. Aí quando a gente chega na Grécia, quando ele realmente começa a tomar forma, né? Então, todos os anos, nos festivais a Dionísio, o deus da criatividade, da arte, que protege as artes, eram feitos espetáculos, tanto tragédias quanto comédias, né? E no começo, na verdade, era no chão, era um círculo, então as pessoas ficavam todas ali amontoadas. Com o tempo, foi na Grécia, inclusive, que surgiu o primeiro palco mais elevado, né? E aí depois o teatro romano seguiu a mesma linha, só que no teatro romano já surgiu a pantomima, né, que era um ator que usava várias máscaras, fazia vários personagens, usando várias máscaras diferentes. Só que aí o que aconteceu? Veio o cristianismo. E o cristianismo, infelizmente, a igreja considerou o teatro pagão. Então,
praticamente teve um período de obscuridade total, um pouco antes da Idade Média, com a entrada do cristianismo mesmo, pela igreja. E o teatro quase foi à míngua. Várias vezes, aliás, ele esteve, né, por acabar, mas ele não consegue acabar. A única arte ao vivo. E aí, na Roma, o teatro romano sofreu essa pressão da igreja. E aí o teatro, é engraçado que é contraditório, porque ao mesmo tempo que foi a igreja que terminou com o teatro, é a mesma igreja que na Idade Média ressurge com o teatro, só que com representações religiosas. Então era a vida de Cristo, eram temas religiosos, mas foi ela que trouxe. Sim, tem um detalhe, né, que para dizer que desde o começo o teatro era sempre feito por homens. As mulheres não existia possibilidade para a mulher. A mulher veio a fazer parte do teatro exatamente depois da Idade Média, quando o Renascimento colocou um fim nesse teatro religioso, né? Então e a retomada foi na Itália. As companhias que são a Commedia dell'arte, que surgiu a Commedia dell'arte, onde a mulher começou a participar. Realmente eram companhias itinerantes, eram mambembes, né? E aí vem o quê? Vem século XVIII, a Revolução Industrial. Aí muda tudo. Aí mudamos tudo de novo. Por quê? Junto com a Revolução Industrial veio a luz elétrica. Então o teatro aí realmente mudou completamente a forma. Porque antes era ao ar livre, luz do dia, em praça pública, em espaços mais elevados, sim, né? Mas era em praça pública, então era sempre era um evento que acontecia, era uma grande festa, era uma celebração. Isso que acho que é o mais dionisíaco, o mais barato, incrível, né, do teatro, que se celebrava, né? Então era uma população inteira, a praça pública, festejando esse grande dia onde se contavam histórias. Por exemplo, as histórias de Macbeth eram grandes sagas, ou de grandes heróis, ou de grandes vilões, mas eram grandes histórias, né, cheias de acontecimentos, onde o público, durante o espetáculo, comia, bebia, participava, gritava, torcia, xingava o vilão, enfim, torcia pela mocinha, tinha essa participação ativa do público. O que aconteceu? Que acho que é muito interessante, que vale a pena se prolongar um pouquinho aqui, é que com a vinda da luz elétrica, o que era o curioso? O que era em praça pública antes, que era a praça, o palco um pouco mais elevado, e em volta tinham os prédios das cidades, se transformou em teatro fechado, onde ficou o palco, a plateia e os camarotes. Então, esse teatro deu origem ao teatro fechado, a estrutura se manteve, sendo que, nessa época, quando ainda era em praça pública, enquanto as companhias se apresentavam, o povo ficava do lado do palco assistindo, e a aristocracia, que não se misturava com o povo, ficava assistindo dos balcões das casas em volta. Então, é isso que surgiu, os balcões do teatro, os camarotes, né? Era a aristocracia que ficava. A plateia, a plebe, ficava junto do palco, que na verdade era o lugar mais gostoso. E é curioso que para eles não serem, para a aristocracia não ser reconhecida, quando eles queriam descer em praça pública, e eles eram loucos para descer, porque eles também queriam se divertir, eles desciam mascarados, para não serem reconhecidos. Agora vamos focar um pouquinho no teatro, né, do Rio de Janeiro, onde você tem a maior participação, né? Então, como é que tudo começou para você? Como é que foi o seu envolvimento com essa arte? Bom, a culpa é da minha mãe. Mas é verdade. Porque eu sou italiana, eu nasci em Roma, toda a minha família, eu vim para o Brasil com 9 anos de idade. E quando eu era pequena, quando eu morava até os 9 anos de idade, a minha mãe tinha uma escola de arte dramática. Minha mãe é diretora teatral, né, e psicóloga, em Roma. E nós somos 3 irmãs. Ela levou as 3 filhas para a escola. E das 3, eu sou a caçula, das 3, uma ficou. Porque a gente fala, né, que a arte, do teatro, você adoece. Quem faz teatro e gosta, tá ferrado pro resto da vida. Não consegue largar. E realmente foi o que aconteceu. Minhas 2 irmãs se safaram, ainda bem. Uma virou bióloga e a outra matemática. E eu, por culpa da minha mãe, fiquei. Então eu, na verdade, subi ao palco aos 5 anos de idade e nunca mais desci. Então eu
eu tenho 50, então eu faço 45 anos de teatro, de carreira. E eu nunca parei. Então, por mais que, por menor que eu fosse, durante o período na Itália, eu ficava na escola de teatro da minha mãe. E quando nós viemos para o Brasil, eu sempre acabava montando grupo de teatro na escola, eu comandava, eu chegava em casa, roubava roupa, meias e tal, levava para a escola, fazia figurinos, e aí quando voltava, era um desastre, né? Porque era às vezes a roupa da minha mãe. E na escola, e aí a minha estreia profissional, e sempre com grupos, sempre um atrás do outro. Nossa, não posso, é impressionante, o tempo passa muito rápido. E a minha estreia profissional foi eu tinha acho que 15 para 16 anos, no no Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP, aquele que tem um vão embaixo. Eu tive minha estreia lá com um mímico, que inclusive faleceu, chamado Ricardo Bandeira, excelente mímico brasileiro, e eu participava da pantomima junto com ele. Foi minha estreia profissional. E aí, eu nunca parei. Eu morei 19 anos em São Paulo. Nesses 19 anos de São Paulo, eu sempre fiz teatro toda a minha vida. Teve uma época que foi muito, muito rica, que foi... isso foi a volta, porque ainda voltei para a Itália. Até 79 eu fiquei no Brasil e fiz várias peças com várias companhias amadoras. Em 79 eu voltei para a Itália, fiquei 2 anos na Itália e também entrei numa companhia. Fui para fazer agronomia. Falei, não, chega, não quero mais saber de teatro. Não quero mais saber de teatro, chega. Essa vida de artista, não. Quero uma vida normal. Até parece. Aí eu fui fazer agronomia. Enquanto eu fazia agronomia, eu não aguentei. Eu conheci um pessoal que estava montando uma peça. E aí eu fiquei louca. Aí pronto, foi a perdição. Aí eu fiz 1 ano de agronomia e parei. Aí eu fiz uma peça na Itália. Que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa do teatro do absurdo. Fizemos a Cantora Careca do Ibsen, meu Deus do céu. E não era só a Cantora Careca, era Esperando Godot, a Cantora Careca. São várias historiazinhas. Fizemos enfim. E fizemos essas peças e eu falei, bom, agora não tem mais como negar, chega, vamos parar com essa brincadeira. Meus pais ainda tenta fazer alguma coisa que não seja teatro, porque é uma vida bastante... É uma escolha difícil, né? Mas não adiantou. Aí depois de 2 anos que eu fiquei na Itália, voltei para o Brasil e no Brasil aí já entrei mesmo de sola. Aí eu assumi, foi uma montagem atrás da outra. Fiquei alguns anos mais, de 81 a 86 em São Paulo, e nós arrendamos, aí eu já tinha uma companhia de teatro, arrendamos um teatro, fizemos a programação dele, fazíamos uma pesquisa de linguagem. Então foi onde eu montei um espetáculo de Federico Garcia Lorca, montei um espetáculo do Jean Genet, que era um teatro bastante pesado. E nisso, junto com o Luiz Armando Queiroz, um grande amigo e colega que infelizmente morreu, viemos em 86 para o Rio para trazer o Nossa Senhora das Flores do Jean Genet, que de religioso não tem nada, é só o nome. E em São Paulo ganhei 2 prêmios de melhor atriz, fui indicada para outros trabalhos como melhor atriz e já comecei a dar minhas pinceladas como diretora. Você já deu uma opinião sobre o que a arte é para você. Em termos gerais, qual a importância das artes para a sociedade? Poxa, total. Porque a arte é a manifestação de um povo. É a manifestação de um sentimento de um povo, né? A arte expressa aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo quer reivindicar, aquilo que o povo sofre, aquilo que o povo chora de alegria. Então a arte é necessária, porque o artista, ele é como se fosse uma parabólica do mundo. Então o artista, ele capta o que a humanidade precisa dizer e quer dizer, e ele passa isso ou para um quadro, ou para um espetáculo, ou para uma música, ou para uma
para qualquer manifestação artística. Por exemplo, qualquer tipo de folclore é uma necessidade que o povo daquele lugar tem. Reizado, o maracatu, o maculelê, que são todos grandes espetáculos, né? O carnaval. Olha a necessidade que o povo tem de se expressar, desde que um homem existe, desde que existe o penso logo sou, tem a necessidade de... Não, antes do penso logo sou, estou falando uma bobagem incrível, porque o homem primitivo tinha também os seus rituais. E eles, se nós formos hoje numa tribo, vamos dizer, se a gente vai lá no meio dos Yanomamis, eles têm os seus rituais e onde mistura o sacro e o profano, sim, porque dentro das culturas primitivas era sempre meio que um rito religioso também, né? Então, as máscaras, os pajés e etc. E o teatro é sagrado. E qual que é a importância, então, da arte para a sua vida? Nós falamos para a sociedade, agora vamos focar em você, para você. Bom, eu sou atriz e diretora e escritora, né? Eu acho que se eu não fosse atriz, eu seria louca. Com certeza, eu seria louca. Decididamente. Porque o ator, principalmente o artista, quer dizer, né? Você percebe, o pintor, ele tem uma coisa, ele é a tela dele. O escultor, ele é a peça que ele está trabalhando. O artista é ele e o resto. O ator, né? Ele e o público. O músico, ele tem o violão, ou ele canta, enfim. E ele é o público, a manifestação, a necessidade que eu tenho de falar determinadas coisas e usar a minha arte para fazer denúncia, para chamar atenção ou simplesmente por entretenimento, por mais que eu acho que mesmo que seja por uma comédia simples, ela tem um fundo de alguma coisa está dizendo, entendeu? Então, para mim, foi a minha salvação. Porque como artista, eu tive a possibilidade de refletir sobre as minhas angústias e de alguma forma a arte me fez refletir em tudo isso e me fez redimensionar os problemas. Hoje eu sou mais... sensível, né? Mais perceptiva. A arte possibilita muito isso. Muito mais. O ator, ele é esquizofrênico. Esquizofrênico, quer dizer, óbvio que não estamos falando de esquizofrenia patológica, porque o que se fala da esquizofrenia é uma coisa multifacetada, né? É como se ele fosse dividido em várias personalidades. O que o ator faz? Ele empresta os próprios sentimentos a outras personalidades, né? A outros personagens, da vida. E eu tenho que fazer isso com a máxima verdade, porque amanhã eu posso, qualquer papel que eu for interpretar, você público tem que acreditar em mim, entendeu? Então eu tenho que emprestar a minha sinceridade, a minha verdade, a minha emoção. Eu tenho que ou ter uma entrega de verdade ou no meio do caminho não existe. Então ele me deixa sã. O teatro, a arte me deixa sadia. Legal. Para fechar então a nossa entrevista, Cláudia, quer deixar algum recado para o telespectador, convidá-los para alguma peça que esteja em cartaz que você acha que seja interessante, ou até mesmo sua? Que você... Vamos lá, uma mensagem final para o nosso telespectador. Bom, a mensagem final se você tem alguma necessidade de manifestação artística, não poda, deixa ela vir, nem que seja um desenho, uma pintura, ou vai procurar cursos de teatro, o que for. Deixa vir essa coisa tua, porque ela é importante, ela vai te modificar e vai te melhorar como indivíduo.